Olá, pessoal. Então vamos lá, né, para o nosso segundo exercício aqui, né? A gente está nosso segundo vídeo, na verdade, né? Primeiro vídeo a gente resolveu o exercício 1 e 2, agora a gente vai resolver o exercício 3 nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Calcule o valor de A e B que devem assumir para que o ponto P pertença. Ele tem que pertencer a um dos quadrantes. Esse foi exatamente o último comentário que a gente fez no exercício 2, né? Ressaltando ali quando o ponto pertence a um quadrante, o que acontece com o sinal do x e com o sinal do y. É o que a gente vai ver nesse exercício. Então vamos lá. Eu vou colocar os quadrantes aqui. Então, eixo x, eixo y, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, né? Então, se ele está no segundo quadrante, ele está neste quadrante aqui. Nesse quadrante existe uma característica para ele, né? Se o ponto pertence a esse quadrante, o x dele é negativo, mas o y é positivo. Então, vamos usar isso aqui. A coordenada x do ponto é 2a mais 3, e a coordenada y é 5 menos b. Então, se ele pertence a esse quadrante, a gente sabe que o x dele é negativo. Então, como que a gente escreve que esta coordenada é negativa, né? Negativo em matemática é um número menor que zero, né? É isso. E aí a gente pode encontrar o valor de A tranquilamente. Se ele pertence ao segundo quadrante, a coordenada x dele é negativa e a coordenada y, que é o 5 menos b, é positiva. Positiva é maior que zero, né? Então, dessa maneira, a gente consegue resolver. Isso aqui é uma desigualdade. Apesar de ser uma inequação, a gente consegue resolver isso, né, do mesmo jeito. O modo de resolver não muda, né? Você vai passar o 3 para lá, como se fosse uma equação mesmo. Só que a gente vai copiar esse sinal aí de menor, tá? E o 2 dividindo, né? O método mais prático aí de resolução do primeiro, de equação do primeiro grau, a gente aplica também, é uma inequação do primeiro grau. Então, para todos os valores que forem menores do que 1,5, né, menos 1,5, a gente tem que o ponto pertence ao segundo quadrante. Só que o B também, compensação, né? A gente vai resolver de duas maneiras, ó, só para relembrar a inequação. Vou passar o 5 para lá. Na inequação, toda vez que eu estou resolvendo uma inequação, e obrigatoriamente, né, o B não pode ficar negativo, a incógnita não fica negativa. Então, a gente multiplica por menos 1 dos dois lados. É o que a gente faz nas equações também. Só que a inequação ela tem uma característica. Quando você faz isso, você muda o sinal, né? O B ficou positivo, era o que você queria, só que esse sinal muda também. Tá? Então, a gente inverte esse sinal. Então, o B tem que ser menor do que 5. Né? E isso casa com a resposta ali, né? Casa com a necessidade do exercício. Se a gente olhar para a coordenada do ponto, veja bem, se o seu B for menor do que o 5, esse resultado sempre vai dar positivo, que é o que a gente quer. Para estar no segundo quadrante, o y tem que ser positivo, né? Então, se você colocar aqui 2, 3, 0,75, qualquer valor que seja menor do que 5, o resultado vai dar positivo. O mesmo vai acontecer aqui. Qualquer valor que seja menor, né, do que faça o A ser menor do que isso daqui, vai fazer com que esse resultado seja sempre negativo. Essa é a ideia. Bom, então a gente tem que fazer isso nas outras alternativas também. Para que um ponto pertença ao terceiro quadrante, na B, no terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. Então, o x é negativo, né? Negativo, então é assim, né? Ó, a coordenada x é negativa. E a gente não precisa fazer a conta de novo. A gente sabe que o a vai dar menor do que menos 3 sobre 2. E o b tem que ser negativo, né? Então, 5 menos b tem que ser menor do que zero também. Só que essa aqui eu vou resolver de uma maneira diferente que eu resolvi ali na alternativa A. Ao invés de multiplicar por menos 1, deixar o b desse lado, eu posso passar o b para o lado de lá. Eu vou ficar com 5 desse lado e com b aqui, ó. Só que eu tenho que saber ler o que está escrito aqui, né?
aqui está escrito que o 5 é menor do que o B, ou o B é maior do que o 5. Geralmente a gente escreve assim, ó, B maior que 5. Lembrando que essa abertura está sempre do lado do maior, né? Então, o B é maior que 5. Está escrito tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Tá certo? Então, se o B for maior que 5, é só a gente ver lá nas coordenadas do ponto, 6, por exemplo. Se o B for 6, 5 menos 6 dá menos 1. Faz ele ser negativo. Então, tá certo. Essas são as respostas aqui, tá bom? Tanto essa quanto essa. E essa de baixo, obviamente, está certa também. Na C, né, o ponto pertence ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas, nunca é demais lembrar, é o eixo X. Se ele pertence ao eixo X, é porque a coordenada Y dele, né, que é o 5 menos B, é 0. E aí, dessa maneira, se a gente passar o B para lá, a gente encontra que o B é igual a 5. Né? Vamos escrever aqui do jeito padrão, né, da esquerda para a direita, então B é igual a 5. E o A? Bom, o A, neste caso específico, ele pode assumir qualquer valor. Porque ele não falou que tem que estar do lado positivo ou do lado negativo. Simplesmente ele está sobre o eixo X. Então, o A pode ser qualquer valor. A gente diz isso em matemática assim, ó. O A é reais. Pode ser qualquer valor. O A pertence aos reais, né? O A é um número real. Qualquer número real, né? Qualquer número real serve aqui para o nosso A, certo? Você poderia escrever por extenso. O A pode ser qualquer número real. O A pode ser qualquer coisa, né? O eixo das ordenadas é o eixo Y. E aí, se o ponto pertence ao eixo Y, né, é porque o x dele é 0. Então, o 2A mais 3 vai ser igual a 0. A gente já resolveu essa conta. O A é igual a menos 3 sobre 2. E qual a diferença entre essa e essa, né? Essa daqui é uma inequação, é a resposta de uma inequação na letra B, né? Então, quantos números servem como resposta? Infinitos. Qualquer número que seja menor do que menos 3 sobre 2, menos 1,5. Qualquer número. Aqui não. Quantas respostas nós temos? Apenas uma. Essa é a diferença entre uma equação e uma inequação. Tá certo? Então, aqui a gente tem o A é igual a menos 1,5, se você quiser resolver. E o B? O B, reais. B pertence aos reais. Pode ser qualquer número, sem restrição nenhuma, né? Porque ele não falou se está no eixo Y positivo, na parte positiva ou na parte negativa. Fechamos aí. Vamos, então, fazer mais um aqui, exercício 4, certo? Vamos lá fazer o exercício 4 aqui. Vamos lá. Então, nesse exercício 4, ele quer que a gente calcule os valores de x e y, de modo que esses pontos que estão aí, o 0, 0, o ponto 2 e 3, o ponto XY e o ponto 5, 0 sejam vértices de um paralelogramo. Sempre que se mencionar isso, olha, é vértice de um paralelogramo, é vértice de um triângulo, é vértice de, né? Para a gente poder encontrar um dos vértices dessa figura, é interessante fazer um esboço no plano cartesiano. Então, a gente vai fazer um esboço aqui, e eu vou utilizar o plano cartesiano que já foi dado, né? Vou minimizar aqui. Vamos utilizar aqui o plano cartesiano que já foi dado para nós. Tá? Então, o plano cartesiano aqui do exercício 2, por exemplo, né? Acho que fica fácil assim. A gente consegue esboçar todo mundo aqui, fica mais tranquilo. Tá certo. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano. Vamos localizar cada um dos pontos, os pontos que a gente tem. Então, esse primeiro ponto é o ponto, eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O ponto B é 2 e 3. 2 no X, 3 no Y, tá aqui. Ponto B. Então, aqui é o ponto A, ponto B. Esse ponto aqui, em alguns enunciados, ele pode aparecer com um nome chamado de origem. Né? Ele é a origem do sistema. É ali que começa, é o ponto de encontro ali dos eixos, né? X e Y. O ponto XY, não sei onde ele está, mas o ponto 5, 0, ele está sobre o eixo X. 5, 0. Né? E aí, eu vou proceder aqui
eu vou ligar os pontos, né? Então, assim, para que eu tenha um paralelogramo, né, os lados, o que que é a ideia do paralelogramo? Os lados paralelos têm a mesma medida. Né? Os lados paralelos têm a mesma medida. Então, esta medida aqui, né, veja, é uma medida que corta aqui, ela sobe 3 aqui e anda 2 no x, tá? Eu posso colocar o ponto. E esta medida aqui, ela anda 3, né, no x e desce 3. Se eu localizar esse ponto aqui, ó, esse ponto C aqui, nesse pedaço, eu vou ter um paralelogramo, né? Então, ó, a mesma, quer dizer, aqui, mais ou menos aqui embaixo, né? Tem que fazer exatamente as mesmas coisas que aconteceu aqui. Então, com essa medida, eu tenho que andar 3 para cá, 1, 2, 3, né? Para ter essa medida aqui, ó. Estou fazendo essa medida com um tracinho. Esse vértice aqui é o vértice D. E eu tenho que descer 3 também. Então, anda 3 e desce 3. 1, 2, 3. É mais ou menos por aqui, ou então onde eu tinha colocado aqui, mais ou menos por aqui. Assim, né? Tá? Então, anda 3 para cá, a partir daqui, né? Ó, 1, 2, 3, e desce 3. Tá difícil de fazer na mesinha aqui, mas tá saindo. Aí, beleza. Agora a gente vai fechar e vamos ver se vai bater. Se vai dar a mesma medida que aqui, que eu tô colocando 2 tracinhos. Né? Essa medida, bom, partindo desse ponto C, eu vou andar 2 para a direita, 1, 2, e subir 3. 1, 2, 3. Que é o que aconteceu aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Então tem exatamente a mesma medida. Tá certo? Ele é um paralelogramo. Se eu coloco o ponto aqui. Só que veja, esse ponto, ele pode estar em outra posição também. Então, esse ponto aqui, né? Ele está aqui no menos 3 no x, né? Ó, ponto C, as coordenadas dele são menos 3, ele está no 3, né, perdão, 3 no x e menos 3 no y. Tá aqui, desse jeito. E formou-se aí um paralelogramo, né? Eu poderia colocar esse ponto, né, em outra posição, né? Eu poderia colocar ele mais acima aqui e traçar as mesmas medidas, né? Por exemplo, né, vou apagar aqui, apagar esses pontos e fazer de azul, né, para evidenciar o que eu quero dizer. Então, se eu colocasse esse ponto mais ou menos por aqui, não sei exatamente onde ele estaria, né? Mas eu poderia ter um paralelogramo construído assim, ó. Isso, isso, né? Isso e isso aqui. Então, é claro, ele vai ter que estar localizado de maneira que esta figura, né, que eu estou fazendo em azul, tenha os lados paralelos iguais, que é o que eu fiz, né, na parte vermelha. Eu vou tirar aqui o azul para não confundir. Essa segunda aí eu deixo para você, para você localizar aí. Então, você tem essa primeira resposta, tá bom? Então, o que que eu fiz? Os lados paralelos são iguais. Então, esta medida que está aqui, eu já tinha, porque eu já tinha os 2 pontos. E a medida que está na frente tem que ser igual. Essa medida eu já tinha, porque eu tinha os 2 pontos, o B e o D. A medida que está na frente tem que ser igual. E aí, com esse padrão do paralelogramo, a gente localiza onde está o ponto. Só que nós conseguimos montar outro paralelogramo localizando esse ponto por aqui, mais ou menos. Tá bom? Então, esse outro ponto aqui, né, mais ou menos por aqui, você também consegue localizar e formar outro paralelogramo. Tá certo? Se você conseguir visualizar um terceiro, por favor, deixe aí nos comentários. Mas, por enquanto, eu vou deixar como resposta esse vértice C aqui. Então, melhor do que fazer contas nesse tipo de exercício é fazer o desenho. Vai te salvar, né? Se for paralelogramo ou qualquer outro tipo de figura. Você vai seguindo aquilo que a figura manda. Né? Ah, é um triângulo isósceles, é um triângulo equilátero? Beleza, todos os 3 lados são iguais. Não, é um hexágono regular. Tudo bem, todos os 6 lados são iguais.
bom? Aí a gente consegue, usando o plano cartesiano, desenhar a nossa figura. A gente fica por aqui nesse vídeo, tá bom? Acompanhe os próximos, ele vai fazer parte dessa grande lista aí do exercício 1 até o 24. Fiquem com Deus e bons estudos a todos.